3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Visto Podcast. Aqui você já sabe que não adianta ser bom se você não for visto e percebido pelo valor que possui. E é por isso que aqui eu me reúno com gente boa que aprendeu a comunicar o seu valor com o mundo. E a pessoa que eu escolhi trazer para esse podcast hoje é bastante especial. Ele que tem uma trajetória em vendas. E apesar de jovem, eu julgo uma pessoa muito acima da média e que decidiu ter como missão elevar a média das pessoas. Afinal de contas, ser bom e parecer bom é um processo que só faz sentido quando você ajuda as pessoas a também serem melhores. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, João. É um prazer te receber aqui. Você que tem tido uma trajetória bastante relevante no mundo dos carros e da venda de carros, mas que muito mais que isso, tem uma capacidade de inspirar. Na minha perspectiva, assistir você tão jovem, tendo tanto resultado, faz com que mais jovens se inspirem e você cumpra a missão de elevar a média. Qual que é a tua expectativa para esse episódio? Como é que você está se sentindo? Cara, estou muito feliz, agradeço a oportunidade de você ter me chamado e vim aqui conversar um pouquinho mais com você e mostrar um pouquinho mais sobre a minha história, sobre tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. É muito gratificante, porque eu acredito que eu tenho um propósito legal e que se uma pessoa que escutar esse podcast mudar a vida dela, para mim já vai fazer sentido. Que legal. Eu só não quero esquecer de apresentar o outro integrante desse podcast, que é o Vistinho. No último episódio, nós batizamos ele e achei que era um bom nome. Você gostou? Muito bom, muito bom. Então, o Vistinho vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje. E, João, você tem resultado diferente da maioria das pessoas que têm a sua idade. O que você acredita que fez diferente ao longo da sua vida, que fez com que o resultado também fosse diferente? O que acontece, Wesley? O que eu acredito que fez diferença não é uma receita pronta, mas são 3 pilares que eu entendi que faz diferença em qualquer aspecto da sua vida. Quando você tem uma mentalidade, você consegue visualizar para onde você quer chegar. E com essa mentalidade, você tem que ter disciplina de cumprir aquilo que você mentalizou. E cumprindo aquilo que você mentalizou, você tem o resultado. Então, são esses 3 fatores que você precisa ter para conseguir resultado em qualquer parte da vida, né? Muito interessante. E para dar mais contexto para quem está em casa, conta um pouquinho da sua história e de como é que vendas entrou na sua vida. Em que momento você se torna vendedor e o quanto isso impactou o seu momento presente. As vendas, ela entra na minha vida onde que eu não conseguia conversar com as pessoas de uma forma clara. E eu não conseguia vender, eu não conseguia demonstrar aquilo que eu queria para as pessoas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa onde que eu precisava de desafios para mim conseguir evoluir. E eu vi oportunidade nas vendas, onde que eu precisei visualizar aquilo e estudar mais sobre aquilo. Então, no começo da minha carreira, eu não tive sucesso, eu entrei numa academia e eu fiquei 3 meses na academia, saí pelo fato de não estar conseguindo vender e onde eu consegui mentalizar, cara, realmente é as vendas que eu quero para a minha vida? Falei que sim. Então, eu tive que colocar um método. Qual seria o método? O que eu preciso fazer para mim ser bom em vendas? Foi onde que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre oratória, sobre venda, sobre persuasão, sobre storytelling. E foi onde que eu consegui desenvolver um pouquinho mais isso e conseguir ser um vendedor melhor hoje, né? E hoje eu trabalho em uma das maiores lojas de carro aqui de Poços de Caldas e, graças a Deus, tendo sucesso. Que legal, parabéns. Quer dizer, então, que diferente do que a maioria imagina, o vendedor, ele não nasceu vendedor. Não. Você decidiu ser vendedor. Sim. E quando descobriu que era isso que queria da vida, foi buscar as ferramentas que precisava. Exatamente. O bom vendedor, eu costumo falar que o bom vendedor, ele tem feeling. A pessoa que tem feeling, que sabe se adequar em qualquer ambiente, um camaleão mesmo, ele consegue ter sucesso em vendas. Você não precisa ser o melhor persuasivo, orador, mas só que você precisa adaptar aquele cliente, porque pessoas são diferentes. Sim. A partir do momento que você entende que as pessoas são diferentes e você consegue conversar com aquela pessoa naquela mesma língua, você consegue ter resultado em vendas. E qual foi a venda mais legal que você fez, assim, que você falou, nossa, eu acho que eu estou aprendendo esse ofício?
Pode ser a venda desafiadora ou até uma situação interessante que você viveu que você se orgulhou de ter conseguido fazer um bom negócio. Vendas, quando eu entrei na loja de carros, eu tive vários desafios. E uma venda em especial foi em feirão, porque geralmente feirão é quando tem várias lojas no mesmo ambiente e que o cliente pode passar em qualquer loja. E quando eu atendi um cliente, ele já tinha passado em diversas lojas e realmente gostado dos carros. E ele encontrou o mesmo carro, da mesma cor, inclusive, no meu stand. Porém, no stand da outra pessoa estava mais barato. Estava mais caro, mais barato. E aí, o nosso era mais caro. E aí, eu acabei conversando com ele, acabei mostrando porque as vendas de carro, ela não é sobre o carro, mas sobre a confiança que a pessoa tem em você. Então, se você passa aquela confiança que depois que ela comprar o carro, ela não vai ter dor de cabeça, ela compra com você. Então, isso foi muito desafiador, porque eu mostrei para ela que qualquer coisa que acontecesse depois, eu daria o suporte. Então, eu fiz essa venda através da confiança, do atendimento e também das vendas, dar um pouco do feeling ali de entender o que aquela pessoa precisava. Poxa, que no momento era confiança. Que interessante. E eu acredito que isso trouxe uma lição importante e definitiva. Sim, com certeza. Que o preço não é tudo. Não. Tem muita gente tentando ser vendedor que fica justificando o fracasso em cima do preço. Ah, tá caro. A verdade é que quando o vendedor ele é habilidoso, ele tem mais capacidade de fazer a pessoa perceber o valor. Sim. Então, não é só o carro que você vendeu. É a autoridade que você passou, é a confiança que a pessoa percebeu em você. E tudo isso faz com que o preço faça mais sentido na cabeça do cliente. Sim. Porque, no fim, a pessoa compra o carro e a ausência de dor de cabeça. Se eu puder economizar 3, 5 mil reais num carro, mas não ter certeza de que eu vou dormir tranquilo porque eu não confiei na pessoa que me vendeu, eu provavelmente decido pelo mais caro. Sim. Então, exatamente. O que separa o homem dos meninos nesse mundo das vendas é a capacidade de evidenciar tanto valor que o preço passa a ser uma questão menor. Exato. Exatamente. Dito isso, muito bacana. Quando você começou lá na academia, você falou que não teve tanto resultado quanto você gostaria. Quais foram os principais erros ali que você, como iniciante, cometia e que quem está em casa pode cometer se não te ouvir? Um dos maiores erros que eu cometi naquela época era não entender o que a pessoa realmente queria. O vendedor iniciante, ele acha que só pelo fato da pessoa se demonstrar um pouco interessada, ela já vai comprar. Mas não é. Isso, uma pessoa que já compra, chegou e comprou, você é um tirador de pedidos, você não é um vendedor. Você sofre uma venda, né? Você não faz uma venda. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa que ela entra com a percepção de a pessoa vir até mim, eu já vou vender, é completamente errado. Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, mas só que ela não comprou ainda, ela não sabe o problema que ela tem. Então, o trabalho do vendedor é mostrar o problema que ela tem e como você, como vendedor do produto ou serviço, vai ajudar aquela pessoa naquele problema, entendeu? Sim. Então, se a pessoa conseguir entender o que realmente... Uma coisa importante, as pessoas, elas não falam qual que é o problema. Então, o vendedor, ele tem que achar esse problema diante de perguntas, fazer perguntas, é bastante interessante. E com isso ele vai entendendo o que realmente aquela pessoa quer. Você sabe que eu vejo uma tendência do vendedor falastrão diminuindo. Sim. Que o vendedor que fala demais, ele não tem tempo de entender o cliente. É. Ele é desesperado, ele quer vender achando que todo mundo é igual. Parece ser um dos erros que você citou no começo. Sim. Quando você entende que cada pessoa é de um jeito e você primeiro tem que ser um investigador e depois um vendedor, provavelmente você vai ter mais resultado. Com certeza, com certeza. E aí, quando foi que a chave virou? Lá na academia mesmo? Ou você precisou se dar uma chance nova? Na realidade, para mim, naquela época, não virou, por causa que eu não tinha conhecimento desse meu problema. Eu tinha a percepção que eu estava na academia, eu era um vendedor,
Mas eu não tinha resultado. Mas, cara, eu era vendedor e estava tudo bem. Então, na realidade, não era um problema para mim. Chegou a ser um problema quando, no terceiro mês, no último dia de experiência, eu fui demitido. Aí chegou a ser um problema. Eu falei, cara, parecia que eu estava indo tão bem, mas diante aos meus companheiros que trabalhavam comigo, eu não estava tão bem assim. Então, eu entendi que eu precisava evoluir um pouco mais. E o caminho de vendas é um caminho muito interessante, porque se você conseguir conversar, você consegue vender qualquer coisa. Então, hoje, nos mundos dos negócios, você precisa saber vender. Acho que o requisito primordial para você ter sucesso em qualquer parte da vida é você saber se comunicar, você saber vender. Isso vai fazer você levar em lugares interessantes. É como eu digo, a comunicação ela pode não ser o fim para quase nada, mas ela é o meio para quase tudo. Exatamente, para quase tudo. E conseguir comunicar o valor daquilo que você está apresentando para a pessoa é importante. Sim. E aí você, quando entrou nesse mundo dos carros, primeiro você tem muito pouca idade, né? Quantos anos você tem? Hoje eu tô com 25 anos. 25 anos. Há quanto tempo você começou a vender carro? Carros já faz mais ou menos 3 anos. 3 anos e vendendo carro. Exatamente. E agora já bastante protagonista numa das principais lojas de carros daqui de Poços, que Exatamente. Aura Motors. Tem que fazer um jabá para a Aura Motors aí. Aura Motors, Avenida João Pinheiro, número 81. A loja já faz mais ou menos 1 ano que a gente está lá e, graças a Deus, estamos evoluindo bastante. Muito resultado. Todo dia tem um store, 2, 3 stores do João apresentando uma venda. Graças a Deus. A gente está trabalhando bastante. E, João, parece quem vê close não vê corre. Parece, para quem olha para os seus stories, que você vende o tempo inteiro. Sim. Mas quantos nãos você leva por dia? A quantidade de nãos, ela não consegue ser contado, porque o vendedor, ele tem que ter a resiliência de saber que o não, ele é normal. A partir do momento que você, vendedor, entende que levar não é o começo de um sim, você começa a ter resultado. Porque muitas das vezes a pessoa senta na tua mesa, ela não vai falar, eu já quero comprar tal dinheiro. Ela vai passar por várias etapas que você tem que ir conversando e desenvolvendo para que no final ela chegue no sim. Sensacional. Eu costumo dizer que o tijolinho para a estrada do sim são os nãos que você recebe no caminho. Com certeza. Se você não chegou no sim ainda, você não tem que procurar o sim, tem que procurar os nãos. Exato. Porque o não é a estrada para o vendedor ter resultado. Sim. Depende muito do segmento. Eu conheço alguns em que a média de nãos é 30 por sim. E aquele vendedor que tem preguiça de achar os 30 nãos, ele provavelmente não vai vender. Sim. E você, provavelmente, por estar tendo tanto resultado, se acostumou a lidar com a frustração. Sim. No começo já era normal para você? Você chega a ficar irritado ainda com o não ou com a rejeição? É que assim, a rejeição e o não, ele é muito comum. Ele é muito presente no dia a dia de qualquer vendedor. O telemarketing ele faz ligação todo dia e tem pessoa que desliga na cara dele. Então, assim, é muito comum. Então, para você entrar nesse mundo de vendas, a primeira coisa que você tem que ter, que é indispensável, é ter resiliência. Saber que tem dia que você vai levar 10 nãos e que você vai ter que batalhar de novo, e tem dia que você vai levar um sim de primeira. Então, assim, são dias e dias, e você ter essa resiliência de continuar mesmo dando errado, faz você chegar em lugares melhores. Legal, esse é um hábito interessante. Quais outros hábitos e rotina diária você acredita que formam um bom vendedor? O que você faz com consistência que te ajuda a vender muito mais carro do que a média? Eu costumo dizer que não só em vendas, mas acho que em qualquer parte da vida, você tem que ter as 3 coisas que são você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente e você cuidar do seu espírito. Você tendo esses 3 requisitos de hábitos diários, você consegue chegar num sucesso. Porque você cuidando do seu corpo, consequentemente, você já vai estar cuidando da sua mente. Você cuidando da sua mentalidade, lendo livros e procurando conectar com pessoas, você vai estar se colocando em lugares melhores.
e do seu espírito. Você precisa ter uma fé maior de que algo melhor está por vir. Não, o vendedor ele é religioso por obrigação, né? Sim. E se não tiver fé, não trabalha. Não trabalha. Porque ele vai todo dia. Exatamente. E o trabalho dele é falar, eu tenho que dar um jeito de arrumar os 30 nãos aqui, senão eu não vou vender. Com certeza. E ele tem que acreditar. Com certeza. O vendedor, eu costumo dizer que ele tem 6 horas de sossego na vida dele por mês. Que é das 6 da tarde do dia 30 ou 31 até a hora que ele deita. Que a hora que ele deita, ele já começa a pensar na meta do mês que vem. Do mês que vem. Exatamente. E acostumar a entender que vendedor não tem passado e que o teu resultado de ontem não é garantia de resultado futuro, Sim. faz com que, se você não tiver uma inteligência emocional boa e uma fé de que as coisas vão dar certo, Sim. mesmo que você não tenha ali os instrumentos, que você não possa palpar o que vai acontecer no dia seguinte, você provavelmente não prospera. A fé, Wesley, ela tá num campo diferente da planilha. Por que eu falo isso? Porque quando você mentaliza e você coloca na planilha, cara, o que eu preciso fazer para chegar em determinado local? Você coloca tudo que você precisa fazer. Eu preciso estudar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Mas para você alcançar algo mais extraordinário, não é fazendo somente aquilo que você precisa fazer, mas é você tendo a fé. A esperança de realmente, cara, vai dar certo. Mesmo que a planilha que eu coloquei deu tudo errado, mas a fé, ela tá numa linha diferente da planilha, entendeu? Entra aquele conceito que eu sempre falo, do 51-49, lembra? 51% da tua vida é você que faz, você é sócio majoritário. Sim. Mas os outros 49%, você pode chamar de acaso, de Deus, de destino, só não é seu, não é tua gestão. Sim. E a gente tem que viver fazendo a nossa parte, cuidando dos 51%. E acreditando que os outros 49% vão te favorecer, que o teu sócio vai cuidar bem de você. Exato. Porque se você não acreditar nisso, você não tem motivo para levantar da cama. Sim. Você fala, minha parte eu estou fazendo. Sim. O melhor que eu posso. Não é perfeito, não, mas eu estou fazendo. Sim. Será que do outro lado vai dar certo? Aí vem a diferença de ansiedade e expectativa. A gente olhar para essa parte desconhecida da nossa vida com expectativa. Com um sentimento de que, nossa, tem que dar certo, porque eu estou fazendo tudo. Tem que dar certo. Você está fazendo tudo para dar certo, né? E aí a gente consegue ter mais resultado, porque o sócio coopera. Sim. A gente fazendo a nossa parte, o resultado final é nosso. Nós somos sócios majoritários. Mas eu gostei do que você falou de estar no outro lado da planilha. Sim, com certeza, cara. Porque, assim, quando você realmente tem fé e acredita, você tem comprometimento com aquilo, você está em outro nível. Então, quantas vezes eu já vi pessoas, outros vendedores, que assim como a pessoa entra na loja e fala assim, esse daí não vai comprar, não. Ele já perdeu totalmente a fé naquele cliente. Então, quando ele tem fé, cara, eu vou vender para esse cara. Pode ser que ele não venda naquele momento. Mas daqui 3 meses ele volta e fala assim, eu voltei por causa que aquele dia você me atendeu muito bem, você me explicou muito bem e eu senti confiança, eu voltei. Ter uma postura de vencedor. Exato. É pré-requisito para ser um bom vendedor. Comportamento de vencedor, entendeu? Então, você tendo esse comportamento, tendo esse alinhamento na sua mente, cara, você vai desenvolver. E uma coisa que eu te falo, pode ser que na sua vida você está planejando algo, mas você tem tanta fé de onde você quer chegar que, às vezes, o caminho que você planeja não vai ser o caminho que vai fazer você levar onde você quer. E confiar no sócio, né? E confiar no sócio. Cara, eu achei que eu ia pra cá, mas parece que minha vida tá toda me trazendo pra cá. Deve ter uma coisa boa me esperando. Exatamente. Vou com expectativa e não com ansiedade. Exatamente. Você sabe aonde você quer chegar. Cara, eu quero chegar aqui. Mas vários caminhos vai aparecendo na sua vida. Talvez o caminho A que você pretende ir, pode ser que não seja ele. Mas o caminho B e o C que você estava planejando também encaixa e você chega onde você quer chegar. É isso aí. É muito mais saber o destino do que cuidar do detalhe do caminho. Exato. João, você está me parecendo uma pessoa muito mais espiritualizada do que eu sabia que você era. Desde sempre, você se considera uma pessoa religiosa? Como é que é essa história na sua vida? Cara, é que muitas das maiores decisões da minha vida não foi tomada sozinho. Então, eu estou onde eu estou porque eu realmente tive fé e conversei com Deus, entendeu? Então, quando eu tenho qualquer dúvida do que pode acontecer, quais são as minhas dúvidas, os meus medos, eu converso com o cara lá de cima lá e ele me ajuda. Então, muito de quem eu sou hoje
É por isso. Então, eu sou muito grato a tudo. Eu sempre quando eu saio de casa, eu peço para que ele ilumine meus pensamentos, minhas ações, para que eu possa sempre fazer a melhor escolha diante dos olhos deles também. Então, isso vem dando muito certo. Poxa, parabéns. E é daí que vem, eu acredito, boa parte dessa credibilidade que você transmite. Sim. Quando eu te vejo, aquele estereótipo que todo mundo tem, em alguma proporção do vendedor de carros, que quer te enganar, que você tem que ficar esperto, eu não vejo isso em você. E talvez essa confiança que você transparece é fruto da boa intenção que você tem. Hoje em dia está muito comum as pessoas caírem em golpes, cara. A internet, ela facilitou muito isso. Então, quando a gente fala em carros, as pessoas elas têm receio. Então, quando você dá um suporte, mostra que você realmente é uma pessoa de confiança, que tem credibilidade, que tem honestidade, a pessoa ela fica muito mais confortável de comprar de você. E com isso, ela vai indicar para o irmão, ela vai indicar para a tia, e aquilo vai virando uma bola de neve e você vai conseguindo vender bem mais. Cara, que legal. Quer dizer que... E quando você olha para a internet, tem muito risco, tem muito golpe, mas também tem muita oportunidade. Hoje, a internet ela é um canal de venda para vocês, o quanto você consegue explorar isso. Tem várias personalidades surgindo no teu nicho de carros. Tem o Tecar, tem o Pastor da Uai, e deve ter vários outros. Sim. Como que vocês veem isso? Como um risco ou uma oportunidade para o negócio? A internet ela veio para possibilitar acessos, né? Antigamente a gente vendia carro através de papel. Eles anunciavam em papel e aí você pegava na revista, na banca, e lá estava escrito os carros que você tinha disponível. Então a internet ela veio para possibilitar. E com esse acesso vem muitas pessoas também que têm má intenção. Então, você acessar a internet, você ter essa facilidade de comunicar com as pessoas, faz você ter muita oportunidade. Então, hoje, sim, a gente tem umas fotos legais dos nossos carros, a gente consegue conversar com as pessoas através de Reels, através de Stories. Então, isso possibilita mais confiança da pessoa, que faz ela sair de Belo Horizonte até Poça para vir buscar o carro da gente. Que legal. Hoje, a gente vende bastante carro para fora, justamente pelo fato da internet ser bem estruturado. Qual que é a venda para mais longe que você já fez? Paraopebas. Isso é em Pará. E deu 2.250 km. A gente andou aproximadamente 2 dias e meio para entregar o carro. Uau! É. E você foi entregar esse carro? A gente foi. A gente contratou um motorista e levou uma Dodge Journey para ele. Que legal, cara. Adriano, o nome dele. Então você conseguiu superar qualquer barreira graças à internet. Sim, exatamente. Então, a partir do momento que a gente efetuou essa venda, foi até uma surpresa para a gente, porque uma pessoa tão longe, tão distante, e se interessou em um carro nosso e teve a confiança de comprar, até mesmo por distância, foi gratificante. Nesses casos, como é que funciona a venda? Assim? Como é que a pessoa lá e vocês lidam para não correr o risco de golpe? Porque decidir fazer uma viagem dessa exige pelo menos um sinal expressivo. Como é que foi esse trâmite? Quando a gente faz uma venda online, Wesley, uma venda online à distância, a gente tem um processo que a gente segue para a pessoa ter 100% de ciência de como está o carro e 100% de confiança na gente. Então, a gente tem processo de gravação, a gente tem processo de test drive dentro do carro, gravando, a gente tem laudo cautelar que explica todo o processo do carro, todo o histórico. Então, tudo que ele precisa saber antes de pegar o carro, ele entra nesse processo, ele descobre e fica muito mais confiante para efetuar a compra. Que interessante. E o pagamento? Em que momento ele faz o pagamento para vocês? O pagamento, Wesley, ele é feito antes. E justamente por causa disso, pelo fato da gente ter um processo. A pessoa entra naquele processo e fica tão confiante naquela venda que ele paga antes e que, se caso o carro chegar até lá e não for o que a gente falou para ele, o que a gente prometeu durante toda a venda, a gente devolve o dinheiro consequentemente. Justo, justo. E que legal ter construído uma reputação nesse nível que as vendas online começam a acontecer e cada vez mais. Se Deus quiser. E que conselho você daria? Primeiro, antes disso,
Fala o seu Instagram já, o Instagram da Aura Motors para a turma seguir. Esse é o principal canal hoje, as fotos bonitas que você falou estão lá? Isso, hoje a gente tem o nosso Instagram, que é a Aura Motors PC. Eu tenho o meu Instagram também, que é João Mareca, onde que lá a gente posta os vídeos, as fotos e todo o processo de vendas também, as vendas saindo todos os dias e tá tudo lá no nosso Instagram. Então segue Aura Motors PC e também João Mareca no Instagram, porque tem muita coisa boa lá para vocês acompanharem sobre o mercado de carros. Rodrigo, tá seguindo já? Rodrigo é o homem por trás das câmeras do Visto Podcast. Muito legal, e sigam também esse canal aqui, se inscreve se você ainda não for inscrito, marca o sininho para receber notificação de vídeo novo, os temas são sempre interessantes. Semana passada você aprendeu a viajar e agora vai comprar o carro para fazer essa viagem. Se inscreve nesse canal, vai ser muito legal, e coloca um comentário aí de que tema você quer que seja abordado no Visto Podcast. E agora voltando para o nosso papo aqui, que está muito bacana, inclusive. Legal. João, a pessoa que está em casa quer saber como é que compra um carro sem cair em golpe. Quais são os golpes mais comuns e que cuidado que a gente tem que ter para achar a Aura Motors e não para achar algum picareta nesse mercado? Esse é um mercado que as pessoas elas têm um receio. Então, você procurar saber... Hoje, com a internet, Wesley, ela possibilita vários golpes, você tem que ficar muito atento, mas também você consegue pesquisar um pouco mais sobre a empresa que você está comprando. Então, quando você for comprar um carro, é muito importante você pesquisar no Google para ver as avaliações daquela empresa, se realmente ela cumpre com o que promete. É muito importante você ver os comentários do próprio Instagram mesmo. Os marketplaces tem vários comentários. Então, você tendo essas informações, você consegue ter uma compra mais confiável. E hoje no marketplace está repleto de pessoas que querem vender carros, mas muitas das vezes são pessoas que querem te dar um golpe. Então, você optar por uma empresa que já faz isso durante muito tempo, reduz drasticamente o seu risco de comprar um carro ruim. Muito legal. E, João, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre mercado de carros, que conselho você daria? Porque você contou para nós aqui que 3 anos atrás estava em dúvida se era essa a vida que você ia querer ter, se vendas era para você, e você entrou no mercado de carros e foi se construindo aí, é um processo que você ainda está. Mas que conselho você daria para a pessoa que está 3 anos atrás em relação a você, decidindo se vendas é para ela? O que ela deveria considerar? O que a pessoa poderia considerar para ter um sucesso em vendas, você fala? Exato. Ela está em dúvida se a vendas é para ela e se ela leva jeito. O que ela deveria avaliar em si mesma para decidir ir para esse mercado? A primeira coisa que a pessoa deveria avaliar em você mesmo para ser um vendedor é se ela tem feeling, se ela tem a capacidade de entender a outra pessoa. E a paciência também, porque as pessoas são diferentes. Então, a partir do momento que você entende o que a pessoa quer, você tem um feeling, você consegue se adaptar àquilo, você consegue ter sucesso em vendas. A partir disso, você não precisa ser um expert de entender o que a pessoa quer, mas você tendo um pequeno senso, você consegue aprimorar, você consegue adquirir técnicas, você consegue ter uma oratória mais clara e com isso você vai ter sucesso em vendas. Vendas é um ramo muito bacana, mas são para pessoas que realmente querem comunicar algo, quer vender algo de forma clara. Então, quando você entende que você vai se tornar o melhor vendedor tendo uma oratória melhor, uma conversação melhor, você tem sucesso. Muito legal. Então, saber falar é pré-requisito e se você está em busca dessa competência, nisso eu posso te ajudar, hein? Segue aí. Exatamente. Vox to You, tem Vox Pocos de Caldas e Vox no Brasil inteiro. Se você está em outra região, tem mais de 300 unidades da maior escola de oratória da América Latina para que você, vendedor ou não, desenvolva a sua comunicação. Eu não consigo perder a chance de fazer um jabá, João. Não sei como eu evito essa minha tendência, sabe? É o vendedor, né, cara? O vendedor, ele tem isso implementado. Desde criança, ele já consegue... Tem um chip instalado, né?
Tem. E você é de ver oportunidade em tudo? Como é que é a sua vida, assim? Você é um vendedor de carros, focado em carros, ou acaba, cara, é irresistível pra mim ficar fazendo conta, ficar ajudar os outros a vender coisa? Cara, o que acontece? Eu sempre quis buscar pessoas que tinham um patamar legal, entendeu? Um sucesso na vida. Então, eu sempre tento me colocar dentro dessas pessoas, nesses ambientes, que dentro desses ambientes a gente consegue ter oportunidades. Então, eu sempre quis buscar essas pessoas para realmente ter essa oportunidade em tudo e começar a entender o que eu posso fazer para mim ter um sucesso maior, para mim conseguir chegar, subir mais um degrau, entendeu? Então, assim, eu me colocar no meio dessas pessoas me fez eu entender sobre negócios, sobre vendas, sobre networking, entendeu? E aí, meio que você, nessas situações, vai se vendendo também, Exato, né? exato. Vira um processo de se apresentar para ambientes novos. Sim, Eu sim. sempre falo sobre a importância de você ser interessante para aquele público. E isso é se vender. Eu quero estar em um ambiente que acessa um nível de resultado melhor que o meu. Como que eu me vendo para essas pessoas? Como que eu sou interessante para elas? E muita gente que está em casa acha que ela tem que ter tanto dinheiro quanto aqueles colegas. Sim. Mas o que eu percebo do networking, da rede de contato que eu construí, é que essas pessoas estão mais carentes de amigos de bom senso Sim. do que de pessoas com dinheiro. Exatamente. Que falam das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. Então, ser interessante, trazer ideias novas, te coloca em ambientes que vão te trazer ideias novas também. O que eu aprendi, Wesley, no network, em comunicar com pessoas, é que você precisa ser, primeiro, interessante do que interesseiro. A partir do momento que você entrega valor, você é interessante, você conversa, você dialoga, você consegue ter um network. Tem muitas pessoas que pecam no network por causa que ela quer ser interesseira primeiro. Exato. Todo mundo tem um viés. Não tem como não ter algum nível de interesse em todas as relações. Sim. É normal. Se você se casou, é porque se interessava pela esposa. Exatamente. Mas primeiro você tem que ser interessante. E eu até colocaria um a mais, interessado. Presta atenção no outro. É o que você chamou de feeling, para mim é esse interessado. Primeiro, atenção genuína na pessoa, né? Exato, entende esse filho de Deus, olha para ele e entende ele mais do que ele mesmo. Sim. Aí vender é um processo natural, porque quando você enxerga e olha para enxergar com curiosidade, você fala, tá faltando uma lacuna aqui. Sim. É a tal da dor que os vendedores gostam de falar. Então essa lacuna, essa questão que ele está precisando resolver da vida dele, eu consigo ajudar desse jeito aqui. Sim. Eu sei quem pode resolver, eu sei que produto que ele precisa. Agora é muito mais fácil argumentar. Sim. Agora, se você não for interessado, primeiro, para entender a dor, o problema, interessante para a pessoa decidir te ouvir, você nunca vai conseguir atingir o teu interesse genuíno. Porque aí, ser interessado na venda, todo mundo é. Agora, interessar na pessoa antes para conseguir resolver o problema dela de maneira genuína e, por isso, merecer a venda, isso as pessoas nem sempre fazem. Sim. O que é bacana? Que a todo momento a gente está falando sobre vendas e pelo fato de eu vender carro, venda sobre carro. Mas isso não é sobre carros, somente carros. A venda, Wesley, ela está em todos os aspectos da nossa vida. Hoje você chega em casa, você vai conversar com a sua esposa, você se vende falando que você quer comer um sushi. Então você convence a sua esposa vendendo para ela a ideia de comer um sushi. Então, lá em casa é o contrário, mas eu estou vendendo mal. Porque minha esposa é apaixonada em comida japonesa e eu gosto de pizza. Você tá perdendo essa venda, cara. Cara, faz bastante tempo que eu tô tentando comer pizza, viu? Eu acho que eu vou fazer um curso com o João. É difícil, cara. Mas tem vendas que vai ser muito difícil a gente conseguir. Vai ter muitos nãos até você conseguir na pizza. Eu acho que a minha estrada de nãos tá muito longa, já com a minha patroa. O bom é que você é resiliente, né, cara? Você é resiliente, então você vai comer pizza em algum momento, vai dar certo. Antes do Hexa, eu espero. Isso. A essa altura a gente tá triste porque acabamos de perder. Muito triste. Decepcionado. Especialmente o pênalti que a gente perdeu. Cara, fiquei chateado com aquilo. De verdade. O jeito é vender agora, né? O jeito é vender, voltar pra vida e se vender aí pro pessoal. João, aproveitando que a gente tá falando de uma coisa que acontece a cada 4 anos, a Copa do Mundo. Tão jovem assim, e na Copa passada você nem vendia carros ainda.
Aonde você quer estar na Copa de 2030? Em que posição profissional? O que você vai estar vivendo nesse momento? Você já parou para pensar sobre isso? Já. E às vezes eu paro para pensar sobre o futuro e às vezes reflito muito sobre o meu passado. Há 4 anos atrás, Wesley, eu não tinha perspectiva. Eu não sabia muito bem para onde eu ia, eu não tinha resultados. E foi um momento que eu parei, sentei e falei, cara, o que eu quero para minha vida? Como que eu vou conseguir evoluir como pessoa? E nesses 4 anos, cara, foi pequenas atitudes, pequenos hábitos que eu adquiri que me trouxeram até aqui. Que foi conectar com pessoas, ler um livro e ter uma mentalidade mais próspera. Então, desses anos, de 4 anos para cá, eu evoluí muito. E agora eu vejo muito como que eu vou evoluir mais. Então, eu realmente vejo daqui 4 anos com uma família bem estruturada, eu vejo eu com uma empresa muito bem estruturada. Então, isso é o que eu penso. E ajudando pessoas. Porque as pessoas precisam de pequenos toques que às vezes faz a diferença na vida dela. Porque eu não vou falar que foi um conselho que me trouxe até aqui, mas foi um conjunto de pessoas que me deu toques que eu juntei e criei uma ideologia, um pensamento que me trouxe até aqui. Então, às vezes, você conversar com as pessoas e der um toque, faz ela mudar a trajetória da vida dela e ir para um caminho melhor. E é muito legal poder de alguma forma influenciar positivamente as pessoas. João, eu sempre achei esse um bom propósito, uma forma interessante de se viver. Eu falo que, apesar de falar de vendas, de ter interface com várias áreas, de lidar com um monte de coisa que eu faço, a minha essência é ser professor. Sim. E por quê? Porque eu gosto demais de saber que, de alguma forma, essa provocação que eu fiz mudou. Exato. Eu tenho um querido, e até vou falar aqui, eu acho melhor não falar o nome, mas uma pessoa que, assim que eu me formei, eu sou engenheiro de produção. Sim. E lá em 2012, eu me formei no final de 2011. Em 2012, fui trabalhar num laticínio. Sim. E eu conheci uma pessoa lá, que na época trabalhava comigo, que o sonho dele, ele trabalhava antes como operador de balança, foi promovido para almoxarife. E o sonho dele era ser mecânico. Ele estava fazendo um curso técnico de mecânico. E aí eu falei, cara, você é muito bom. Não, você não vai ser mecânico. Eu acho legal, eu acho uma carreira digna, bonita, mas você tem muito potencial. Você está sonhando baixo? Por que você não sonha em fazer outra coisa? Vamos fazer uma graduação, vamos... E provocar. E foi isso, não foi nada mais do que isso. Não é mérito meu, é mérito dele. Mas eu falei, ele falou, não, fazer faculdade é uma coisa que está fora do meu alcance. Eu falei, porque você decidiu isso. Não, hoje em dia, em 2012, com ProUni, com financiamento, poxa, é só você entender que é importante para a tua vida. Sim. E aí, essa pessoa, mais jovem que eu, hoje ele trabalha numa das maiores empresas do Brasil, é engenheiro, pós-graduado, ele tem salário de 5 dígitos e com certeza essa provocação o ajudou. É mérito dele, mas é como você falou, um detalhezinho que você sugere para a pessoa, ela fala, nossa... Eu nunca tinha pensado nisso. E se você não pensou, se não existe nem na sua cabeça, como é que vai existir no mundo real? Sim. Então, tudo existe 2 vezes. Primeiro na sua cabeça, e se você não decidir pensar e acreditar, é certo que não vai acontecer no mundo real. Exatamente. Não é certo que se você pensar, vai acontecer no mundo real. Mas pelo menos agora você tem chance. E qual que foi, Wesley, o seu sentimento, cara? A partir do momento que você viu que você não teve total influência, mas que você... conseguiu, de alguma maneira, mudar a vida de alguém. O que você sentiu com isso? De verdade, eu senti que eu encontrei o propósito da minha vida. Quem vê store meu, hoje, de vez em quando, eu falo, meu trabalho é ajudar a gente boa a ser melhor. Porque tem tanta gente boa que só falta aprender a sonhar, cara. Só falta pensar direitinho e falar, eu podia ser muito mais, é que eu não parei para sonhar. E de onde eu vim, eu não sei a sua origem, vou querer saber, mas de onde eu vim, sonhar era só o que dava, porque era de graça. Sim. Aí eu aprendi a sonhar primeiro. Falei, um dia eu vou ter um carrão. Será que? Como será que eu faço para poder ser professor universitário, que é o primeiro sonho grande que eu tive assim? Eu gostava da ideia de ser professor. Aí todo mundo fala, se você fizer uma faculdade, ninguém fez nessa família.
Aí eu falo, mas se eu sonhar, eu miro, como você falou, uma hora eu chego. Não sei quanto vai custar, mas eu sei onde eu quero ir. Eu costumo dizer que sonhar pequeno e sonhar alto é o mesmo trabalho. Então sonhar é de graça. Sonhar é de graça. Eu acho preguiça a pessoa que não tem um sonho, cara. Exato. Você não quer ir pra lugar nenhum, tá bom. Exato. E pra mim é a maior deficiência da nova geração. Sim. É falta de sonho, não é falta de de capacidade. propósito. É. As pessoas, elas não têm um caminho. As pessoas, elas estão muito habitoladas nisso daqui. Isso daqui, pela mesma forma, ele consegue te levar a lugares bacanas. Porém, se você ficar dependente do celular, da internet, você não consegue ter mais resultado. Agora, a partir do momento que você usa isso para dar resultado para você usa o celular para te dar resultado, você entende o jogo de uma maneira diferente. Exatamente. Então, utilizar dessa ferramenta para você obter mais clientes, mais visualização, o pessoal te vê mais, e isso vai fazer você E ajudar as pessoas, João, a sentir, a saber que o que ela vive não é uma sentença. Sim. Ela para de acreditar muito fácil. O vendedor, para a gente ir para esse lado mais filosófico da conversa, o vendedor ele tem que acreditar pra caramba. E a pessoa também, às vezes ela tem que vender para ela mesma. Porque você tá... esse podcast é para adulto, não é? Você tá na merda. Exato. Pô, se você acreditar que vai ser daquele jeito para sempre, Você sempre vai ficar na merda. Você perde o propósito. Esse Exato. negócio de propósito complexo que o povo fala, é isso. Cara, meu propósito é sair da merda. É onde eu tava. Exatamente. Aí você dá um jeito de espernear até sair, acreditando que é possível. Porque tem uma frase que fala que eu não posso te ajudar a querer, mas o que eu quero é isso. Eu quero ajudar essas pessoas, e eu acredito, eu vejo isso em você também, ajudar elas a querer. Sim. Porque é o mais difícil e o mais necessário. Exato. Porque se você só quer um resultado pequeno, você tem zero chance de conseguir algo relevante, de interromper o ciclo, de mudar a tua vida, a vida dos seus pais e dos seus filhos. Se você não acreditar, já era. Uma coisa que eu acho interessante, Wesley, é que eu vejo bastante gente querendo. Eu vejo a pessoa falando assim, eu quero um carro bacana, eu quero uma casa bacana, mas o que você faz hoje para você ter aquilo que você quer? Quais são as atitudes que você faz? O que você tem de diferente que você vai conseguir alcançar isso? Porque assim, se você quer muito e continuar com as mesmas atitudes que você sempre teve, é muito difícil você conseguir um resultado diferente. A definição de loucura é essa, não é? Tentar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. As mesmas coisas? Exatamente, cara. Então, assim, quando você entende que você quer chegar num lugar diferente, você entende também que você precisa tomar atitudes diferentes para chegar naquele determinado lugar. E quanto antes a pessoa entender isso, melhor. Mas quando eu falo querer, o querer é com o corpo, sabe? Não é querer com vontade. Quero. Exato. Cara, eu Exato. quero. Não é isso que eu tô te falando. É vendedor. O vendedor Sim. o bom vendedor é assim. E você tem que ser também. Cara, você não tá entendendo. Nunca foi uma opção não conseguir. Sim. O bom vendedor é isso. Já foi 72 não esse mês. Não tem problema. Eu vou. Você vai ver se eu não vendo. Exatamente. Eu vou vender. Eu vou dar um jeito. E não sei qual jeito, não sei o como você falou hoje. Mas eu sei que eu vou. Aí entra a fé. Que você não sabe como é que vai ser, mas só que a fé sua é tão grande que de alguma maneira você vai conseguir fazer encontrando um caminho. Eu chamo isso de ardência. Sabe? Exato. Cara, tem que arder em você. Porque, como eu disse, quando eu decidi, tem uma história rápida que é, eu ganhei, nem eu sabia explicar muito como, uma bolsa de ProUni. Eu estudava em escola pública, fiz o Enem, fui bem e consegui uma bolsa do ProUni para fazer engenharia. A família próxima ali falou, escolheu um curso muito difícil, rapaz, não vai formar, não. Naquele dia, eu decidi. Quando eu escutei isso, me ajudou tanto, que essa pessoa precisava saber disso. Você vai assistir esse podcast, você sabe que foi você. Que me motivou. Sim. Falei, você vai ver então, se eu não sou professor daquela faculdade. Sim. Aquele dia eu decidi. Eu não fazia ideia de como. E gastou mais de 10 anos. Mas eu fiquei 4 anos como professor universitário do lugar que me formei. Exato. Porque é decisão mesmo. Esse querer é querer invariavelmente. É não ter jeito de não alcançar. Porque Exatamente. você fala, é pra lá que eu quero ir. E eu vou investir a minha vida nisso. Sangue, suor e lágrimas. E eu chego. A hora que eu chegar, eu vejo o que eu faço. Mas eu sei pra onde eu tô indo. Exato. É exatamente isso, por causa que você não tem um plano B.
Entendeu? Você, o seu plano A, era ser o professor lá. E aí eu acredito que teve vários caminhos que você teve que percorrer para conseguir chegar naquele plano. Então, você não sabia como, igual você mesmo falou, mas só que você tinha aquele princípio, aquela vontade de fazer. Então, várias coisas que foi acontecendo na sua vida foi te moldando para você conseguir chegar no seu resultado. Exato. Então, não saber para onde vai, para mim, é o primeiro erro grande. Exato. E eu gosto de olhar em retrospecto, João, e você é 11 anos mais novo que eu, e eu sei que você já tem isso, talvez até mais apurado do que eu tinha. Mas eu tinha na minha cabeça, quando eu fizer 25, o que eu tenho que ter? Eu quero estar falando, eu vou ter graduado, falado o idioma, comprado um carro. Exato. Quando eu fizer 30, a casa. Quando eu fizer... Ter marcos na sua vida, e talvez de Copa em Copa, na próxima Copa eu vou estar... na Copa de 30 eu vou estar assim, na de 34 eu vou ter filhos. Exato. Porque você vai ajeitando a sua vida. Eu tenho no meu celular aqui o que eu chamei de 40 planos, que é um bloco de nota, coisa à toa, que eu escrevi de 40 coisas que eu quero fazer e atingir, sejam coisas materiais, lugares que eu quero conhecer, família, o jeito que eu quero estar quando eu tiver 40 anos. Eu não sei se eu vou conseguir todos, tá difícil, falta 4 anos, tem bastante coisa para fazer. Mas pelo menos eu sei para onde eu quero ir, cara. Agora, quem não sabe para onde vai, até ônibus errado serve. Exato. E é interessante, porque quando meu filho nasceu, eu escrevi isso. E eu escrevi que eu teria uma filha chamada Maia, que nasceria em junho de 2025. Eu errei por 6 dias. A Maia nasceu dia 6 de julho. Ela fez 1 ano anteontem, nós estamos gravando hoje. Então, 2 anos antes, eu escrevi que ela ia vir. E eu acreditei, é sobre fé. É sobre fé. Eu falei, vai dar certo. Se Deus, vai ser legal pra caramba. Fé. Eu quero ter um casalzinho. Sim. E se não vier, fazer o quê? Paciência, mas pelo menos eu sei o que eu quero. Se o meu sócio não quiser, ele sabe melhor que eu o que tem que acontecer. Exatamente. E o tanto que isso é impressionante. Você entende que você visualizou aquilo, você escreveu aquilo e você realizou aquilo. Porque realmente você tinha fé. Você sabia para onde você queria ir, você sabia o jeito que você queria, o nome que você queria. Seja específico. Em tudo aquilo que você quer na sua vida, seja específico. A sua mente ela precisa saber o que realmente você quer. A partir do momento que você tem certeza, você visualiza, você escreve, pode demorar, mas você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Exato. E talvez você não chegue onde você quer porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Exato. Você sabe por que ela não nasceu em junho? Eu sei. Porque meu pai faz aniversário 6 de julho. É muito mais legal. É muito mais legal. Ela nasceu 60 anos depois do meu pai, na data do aniversário dele. Que legal, cara. Então, isso pra mim me ensinou que, cara, planeja aí, vai aí, escreve aí, mas, pô, tem alguém cuidando que sabe, vai deixar a tua vida mais legal ainda. É a planilha que é aquela partezinha da fé, cara. Aquela partezinha da fé tem alguém cuidando que alguma coisa que você nunca imaginou na tua vida vai acontecer. Que legal, hein? Isso é legal demais, isso é interessante demais. E eu poder, pelo menos, mudar a mentalidade de alguma pessoa que está assistindo, Wesley, faz muita diferença, cara. Porque é um toquezinho, cara. Eu não preciso mudar totalmente o estilo de pensar da pessoa, mas se ela conseguir fazer um hábito diferente, eu vou começar a treinar, eu vou começar a procurar lugares melhores com pessoas que tá onde eu quero estar. Faz total diferença, cara. Cara, a vida é longa o suficiente para que se você ajustar 1 grau hoje, que é nada, sim, você vai chegar num lugar tão diferente lá na frente. Então dá uma mexidinha, faz o que dá. As pessoas, quando elas querem ter resultados, elas costumam pensar que ela precisa mudar a vida da água para o vinho. E mudando a vida da água para o vinho, você vai ter muita chance de erro. Porque você mudou tudo, cara. Então, a chance de você não continuar com aquilo que você está fazendo é muito grande. Então, muda pequenas coisas. Eu quero começar a ler um livro. Cara, vou começar a ler um livro 10 páginas por dia, 5 páginas por dia que seja. E depois, eu quero começar uma atividade física. Você não precisa treinar 7 vezes na semana. Vai 3 vezes, vai 2 vezes. Fui 3 vezes na semana, aumenta mais 1, vou 4. Cara, são poucas coisas, não precisa mudar a sua vida de ponta cabeça para conseguir um resultado extraordinário.
Pequenos hábitos que faz você chegar em lugares melhores. Sensacional. Eu gostei bastante do papo, João. O que você achou? Eu também, cara. Achei muito interessante e Conversa gostei boa. demais de estar aqui com você. A gente provou que não é sobre carro. Não é sobre carro, exatamente. Vender é sobre como você pensa e o quanto você acredita e executa para que aquela sua crença se transforme em realidade. Exatamente. Como que você resumiria o episódio de hoje? Cara, um episódio muito interessante. Eu resumiria num pensamento, cara. Um pensamento que, de tudo que a gente conversou, se uma pessoa entender, vai fazer diferença para mim. Que legal. Tenho certeza de que tem muita gente boa assistindo Se Deus e quiser. espero que esse papo transforme elas em pessoas melhores. Bem melhores. E cheguem em lugares quiçá, melhores. Elas revolucionem a própria vida com vendas. Exatamente. O que mudou na tua vida nesses 3 anos até em construção de patrimônio, se você puder compartilhar, porque isso pode inspirar as pessoas. Wesley, há 4 anos atrás, eu não tinha nada. Eu não tinha um carro para andar, eu não tinha uma moto para andar, eu não tinha suporte financeiro, eu não tinha uma carteira de investimentos. Você tinha dinheiro para viver o resto da vida, mas tinha que morrer em 2 horas. Em 2 horas, Entendi. Exatamente. Então, em 2 horas eu me garantia, mais do que isso não dava. Boa. Então, há 4 anos eu não tinha nada. Então, eu visualizei. E eu sempre fui muito específico. Então, eu queria um carro daquela cor, daquele ano, daquele modelo. Então, eu fui trabalhando, eu fui desenvolvendo, eu comprei um carro, meu primeiro carro não foi o que eu queria, mas foi o que dava na época. Tem momentos da nossa vida que a gente não pode fazer o que a gente quer, mas o que dá para fazer. Então, há 2 anos atrás, eu comprei um carro que dava na época. Há 4 anos, perdão. Há 4 anos atrás, eu comprei um carro que dava. Fui indo, fui desenvolvendo e aí fui trabalhando, comprei o carro dentro das especificações que eu queria. Era um Nivus, era Highline, era cinza. Então, assim, comprei do Cinza jeito que eu queria. Moonstone, lindão. Cinza Moonstone. E aí eu tinha muita vontade de começar a andar de moto, comprei uma moto 750. Então, assim, são coisas que veio acontecendo. E eu não quero parar por aqui, porque eu acredito que eu não sou um protótipo pronto, sabe? Eu não sou algo já pronto, mas algo que está em construção. E é muito legal eu saber que eu estou em construção e que eu quero mais. O que eu preciso fazer para construir mais? Mas ao mesmo tempo desfrutando do que conquistou. Desfrutando do que construiu. Que legal. Como eu abri esse papo falando, você é um jovem muito acima da média, que mostrou que é possível ter resultado com consistência, com disciplina, Sim, com fé. exato. E quem está em casa pode se inspirar nesse papo. A gente não falou de formação, não falou de... São coisas que estão ao alcance de todos. O que você fez 3 anos atrás, que é decidir ter sucesso e ser consistente naquilo, todo mundo pode fazer. E existem poucas pessoas de 25 anos que vêm de uma origem humilde, que tem um patrimônio, que tem um carro de mais de 100 mil reais, que tem uma moto que também deve ser cara, que tem uma organização financeira. Então, essa sua conquista te coloca acima da média. E é o que eu falo. A gente não precisa ser um superstar. Você não precisa vir aqui contar a história de ter feito bilhão. Porque se a média está um pouquinho... Você está um pouquinho acima da média, o teu trabalho passa a ser levar a média para cima. Exatamente. E você cumpriu isso muito bem hoje, João. Parabéns. Obrigado. E é muito legal, cara. É muito legal. Você que está assistindo a gente também, que quer conectar com pessoas, não procure um cara que está lá em cima. Ele está no patamar lá em cima. Ele é um bilionário, ele é um milionário. Não procure esse cara. Você tem que procurar as pessoas que estão no mesmo nível que o seu, porém que quer chegar onde você quer chegar também. No máximo um degrauzinho acima. No máximo um degrauzinho acima. Você pegando uma pessoa que está um pouco acima de você ou na mesma sintonia ali, você já consegue conectar, fazer um negocinho ali, ir subindo e ir levando o seu nível e o nível da pessoa que está com você também, para que com isso você consiga chegar naquele grupo de pessoas que são milionárias ou até mesmo bilionárias. Genial. Rede social de novo do João Mareca é... João Mareca. E o meu Instagram é João Mareca e o Instagram da loja Aura Motors PC. Muito bem, se você quer comprar um veículo, vai lá na Aura Motors, tenho certeza de que você vai conhecer boas opções lá. João, só para não fechar sem colocar o meu convidado em fria, vou te dar uma oportunidade boa agora.
30 segundos para você vender um carro que é claramente uma oportunidade. Quem assistir esse podcast vai ter que te mandar uma mensagem urgente, porque tá perdendo tempo e dinheiro por não comprar esse carro específico. Você vai fazer um pitch de vendas improvisado nesse momento. Afinal de contas, eu estava muito bonzinho, né, Rodrigo? Vai ter que vir uma venda boa? Se vira nos 30, o que você vai vender para esse povo aí? Tá. Cara, e pior que eu tenho uma oportunidade. Que legal. Assim, muitas das pessoas sonham em ter um carro bacana. Um SUV com teto solar, um carro que tem presença, um carro que tem conforto. E hoje a oportunidade que eu venho trazer para você é uma Land Rover Discovery. É um dos carros mais procurados pelo pessoal que busca conforto. E o que essa Land Rover ela tem de diferente para você? A tabela FIPE dessa Land Rover hoje é 159. E para você que vai vir desse podcast, a gente vai fazer para você 128 essa Land Rover Discovery. Por quê? Porque é uma oportunidade para você que quer adquirir um carro bacana. É só me chamar que você vai ter essa oportunidade para você. O carro tá impecável. E com menos de 30 mil reais a tabela, 30 mil reais a menos da tabela. 30 mil reais abaixo da tabela FIPE, você vindo por aqui, você vai conseguir isso daí. Sensacional. Land Rover Discovery, cinza, bonitona, com teto, bonita. Ela é bonita mesmo. 2020, não falei o ano. 2020, o carro tá lindo. Maravilhoso. Encerrando por aqui, quer colocar alguma consideração final, João? A consideração que eu quero colocar é que faça as coisas que você quer na sua vida, porém não deixe de curtir o momento. Desfrute no caminho. Não deixe para desfrutar assim que você chegar, assim que você for milionário ou bilionário, mas curta todo o processo até você chegar lá. Sensacional, muito sábio para uma pessoa que só tem um quarto de século, não é, turma? Muito obrigado, João, por prestigiar o Visto Podcast. Para mim é muito legal poder conversar com vocês, eu aprendo sempre, aprendi muito hoje. E se você também aprendeu, clica aqui no sininho e deixa a tua notificação ativada, se inscreve nesse canal, vai valer a pena. A cada semana o papo vai ser interessante e nós somos interessados em saber o que você pensa sobre. Por isso, comentário aí, pode falar o que deu na sua cabeça e o que você sentiu desse podcast, se te ajudou em algum ponto, se tem algo que você gostaria de acrescentar, porque eu não sei você, eu sou cheio de ler os comentários e aprendo lá também. Um abraço, vejo vocês no próximo Visto Podcast. Não adianta ser bom se você não for visto.